respeito da atualização da Bíblia. Vocês já ouviram? Né? Que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Contextuada, porque nós vivemos outros tempos, que a Bíblia foi escrita numa época e hoje nós vivemos culturas diferentes, épocas diferentes. Queridos, há realmente coisas na Bíblia, algumas passagens que são culturais, que são para aquele povo, que é para aquela época, né? Algumas orientações, né? Como as mulheres não cortem o cabelo. Né? Por quê? Porque era uma região onde só as prostitutas tinham os cabelos curtos. Então, né, para que não houvesse diferença, né, para que houvesse diferença, né, para que as pessoas não olhassem e não soubessem. Então, haviam orientações assim, isso é cultural. Mas a lei de Deus é permanente e eterna. Amém? Então, nós vemos hoje as pessoas querendo mudar conceitos que o Senhor falou. Então, se antigamente se apedrejava, né, se no tempo bíblico se apedrejava, por exemplo, uma adúltera, hoje nós não fazemos mais isso. Né? Mesmo porque não vivemos debaixo da lei. O que Paulo fala é que vivemos debaixo da graça agora. Jesus veio para nos dar a graça dele, a salvação. Se nós vivêssemos debaixo da lei, nós estaríamos o quê? Dizendo que o sacrifício do Senhor foi inútil, que não seria necessário, que bastaria nós cumprirmos toda a lei. E aqui havia um povo que eles chamam de judaizante, né? Que tentava fazer com que os gentios, vamos contextualizar aí, haviam os judeus, obrigada, haviam os judeus, né, que haviam recebido a palavra de Deus e haviam se convertido, recebido as boas novas, e haviam os gentios, né, aquele que não era judeu, aquele que, como nós, recebeu a palavra e a aceitou de bom grado, porque os judeus a rejeitaram também. Né? E esses gentios, quando se convertiam, esses chamados judaizantes achavam que eles tinham que se tornar judeus, né? Que cumprir a lei, que fazer a circuncisão, que cumprir toda a lei para que eles pudessem estar debaixo do evangelho do Senhor. E o que Paulo diz aqui isso é desnecessário. Né? Cada um permaneça na maneira como foi chamado. Cada um esteja na maneira que foi chamado. Isso não quer dizer permanecer no pecado, mas você não precisa se tornar judeu. Irmãos, e assim, judaizante não é assim, mas toca o chofar, isso é judaizante. Mas celebra a Páscoa, né, com uma cerimônia, vamos dizer assim, próxima, né, à judaica. Isso não é judaizante. Né? Ser judaizante é achar que temos que agir como se fôssemos judeus. Temos que cumprir as leis como se fôssemos judeus. Né? E já naquela época, Paulo começou a condenar isso, dizer, não, vocês estão invalidando o sacrifício de Cristo. Que evangelho é esse que vocês estão vivendo, que não é o evangelho que eu vos preguei, não é o evangelho que eu vos trouxe. E hoje nós vemos muito isso acontecer. As pessoas se esquecem desse evangelho, se esquecem daquilo que a palavra de Deus diz, para dar ouvidos a homens, para dar ouvidos a malditos mesmo, porque querem mudar a palavra de Deus, querem mudar a mentira em verdade. Ou a verdade em mentira, né? Como se Deus não soubesse aquilo que ele estava fazendo ou escrevendo para a época que ele estava escrevendo. Era pecado roubar nessa época, na época bíblica? É pecado roubar hoje? Pecado, é crime, né? Coisas que não mudam, irmãos. As leis do Senhor, as leis espirituais do Senhor não mudam. Né? Então, se todo o povo judeu seguiam algumas leis e cumpriam algumas leis, os gentios não precisaram fazer isso por causa da graça de Cristo, mas nós precisamos servir ao Senhor com o coração íntegro. Irmãos, se você ouviu isso, descarte, esqueça. Você não é o ponto fraco de Deus. Mentira. Deus não tem ponto fraco. Deus decidiu te amar, mesmo você sendo um trambolho, você e eu, né? Como nós éramos sem o Senhor. Deus decidiu nos amar. Mas Ele é justo, Ele é santo.
Ele perdoa, Ele nos chama ao arrependimento, Ele nos trata com amor, mas Ele é justo. Nós precisamos entender quem é o nosso Senhor para que nós vivamos debaixo dessa graça. Amém? Então, assim, eu erro 1 ou 2 vezes por semana. Meu marido erra umas 4. Né? A Tainá erra uma meia dúzia por dia. Né? O Marcos deve errar umas 12, né? Porque sempre o homem erra mais. Né? Já a Carol erra 1 vez por ano. Alguma de nós é mais santa? Mas eu sou pastora, gente. Eu não sou mais santa? Não. Né? Nós estamos debaixo da mesma graça. O que muda, o que faz a diferença é o arrependimento. Se a Tainá errar 12 vezes e se arrepender as 12 vezes, ela tem perdão. Se a Carol errar 1 vez por ano e não se arrepender, ela não vai ter o perdão de Deus. Porque é a base do Evangelho, é o arrependimento. E nós temos esquecido disso. Nós temos nos habituado com a cultura do desculpa. Desculpa aí. Né? Falta para falar, desculpa aí, Deus, foi mal. Né? Senhor, tem que haver, e não é assim, Senhor, me pecou, não. Me perdoa, porque hoje eu pequei. Eu falei mal da Cláudia, mas... Né? Aí a gente já vai com a desculpa, né? Mas foi porque ela também nem me cumprimentou. A gente já pede desculpa, que não é nem perdão, já com uma justificativa. Quando deveria ser, Senhor, me perdoa, porque hoje eu me magoei com a Cláudia de uma maneira que meu coração... Mentira, tá? Mentira não, é esse exemplo, né? Porque é de uma maneira que meu coração não pode estar. Eu não sei o que a minha irmã não me cumprimentou hoje, isso me magoou. O que será que ela está passando? Senhor, toma a vida da Cláudia, Senhor. Sabe, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o Senhor, amados. É sobre o reino. É sobre nós crescermos e pararmos de ser guiados por todo o vento de doutrina. Quer ver eu ficar brava? É quando alguém fala assim para mim, se você já me disse alguma vez, você já vai saber que... Pastora, vi uma pregação essa semana de fulano de tal, geralmente um famosinho, né? De fulano de tal, e falou sobre arrependimento. Aí dá uma fala assim, mas a gente prega isso quase todo domingo. Né? Mas foi a pregação de fulano. E amém, gente. É ótimo se você, né, souber a fonte e assistir, em vez de assistir novela, assistir pregações, é bênção. Mas a gente precisa tomar cuidado com quem assiste primeiro, né? Porque a gente tem que filtrar muito e na Bíblia, né? Porque, assim, às vezes a pessoa assiste a novela da Record, né, do Gênesis, e aí fala, não, porque aconteceu assim. Você olhou na Bíblia? Não foi assim, né? Mesmo porque é uma ficção onde eles têm que acrescentar algumas coisas para dar, né? Se eles forem só ler o texto do jeito que está, vai ser uma coisa rápida. Então, há toda uma romantização em torno daquilo. Né? Eu li um livro essa semana que passou, que chama, como Jéssica... Não lembro nem o nome do livro, né? Mas eu li, como que é? O Príncipe Oculto. Muito bom, gente, recomendo. É uma romantização, né, vamos dizer assim, uma ficção, mas usando alguns períodos, na época de Nabucodonosor, a menina vai trabalhar na casa de Daniel. Então, é bem interessante, assim, porque te situa dentro de um contexto bíblico, né? Mas é uma ficção, é uma história. Né? Não posso falar assim, não, mas Daniel teve uma menina que trabalhou para ele. Eu vi no livro. A Bíblia não diz isso. Né? Pode ter acontecido. Pode ter acontecido uma menina, pode ter, né, acontecido algumas coisas parecidas, mas é só uma imaginação, é só uma contextualização para escrever algo, um romance tal, com conceitos bíblicos. Né? O bom é isso, né? Um romance em que passa conceitos bíblicos. Então, ela fala que ela recebeu... ela era escriba, né, se tornou escriba, então, que ela pegou os pergaminhos
de tal texto bíblico, Jeremias, né, acho que era, que ela pega, então, aí fala, e aí naquele texto que fala assim, então, é bem interessante, né? É um livro bem gostoso de ler. Mas, ali, o que é verdade, é os textos bíblicos que ela põe. É os conceitos onde ela fala sobre os textos bíblicos. Aí meu coração descansou no Senhor, porque, né, a palavra diz assim, assim, assim. Então, essa é a base da nossa vida, né, do Evangelho. Então, aqui, quando ele diz assim, olha, no verso 6, admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si, por meio da graça de Cristo. Né? É graça. Né? Perguntar aqui, Priscila, quanto você pôs no seu envelope de oferta? Ah, foi menos de 1.000? Ah, então Deus não vai receber só oração. Quem pode dar R$1.000 aqui para receber? Isso é a graça de Cristo? É assim que se trata o sacrifício do Senhor na cruz? Ele te amou, Ele me amou até a morte, né? E morte de cruz, como diz a palavra. E é dessa forma que nós precisamos amar ao Senhor, dispostos a morrer por Ele, se for necessário, mas sem negar essa palavra. E aí Paulo diz assim, acaso eu tentei agradar aos homens, né? Eu pensei em agradar os homens? Não. Meu negócio é agradar ao Senhor. Isso não quer dizer, irmãos, que você vai falar, quero nem saber o que meu irmão pensa de mim. O importante é agradar a Deus. Já desagradou. Né? Espera aí, você está fazendo isso errado. Né? Já desagradou. Porque a Bíblia diz para nós termos, no que depender de nós, termos paz com todos. Né? E para considerar o meu irmão melhor do que eu, maior do que eu, mais importante que eu. Né? Então, não adianta você pegar um texto sem contexto e querer encaixar ali. Então, você tem que conhecer, né, todos os mandamentos, toda a obra de Deus, para que você possa falar, olha, a palavra diz assim, esse é o conceito. Mas, algo que não se pode mudar é a graça. Graça, favor imerecido. Nós não merecemos. Quem aqui pode se levantar e dizer, eu merecia, viu? Eu era muito bom. Eu era muito, né, eu merecia mesmo. Né? Quem de nós, amados? Quem de nós? Né? Se tantos homens e mulheres de Deus não se atreveram a falar nem um milésimo disso, quem dirá nós? Né? Que temos dificuldade, às vezes, até de separar um período de oração para estar com o Senhor. Aí, quando a pessoa fala assim, né, você é o ponto fraco de Deus, está dizendo, né, o que você pedir, o que você quiser, Deus faz, porque Ele não resiste a você. A palavra diz que o Senhor não resiste a um coração contrito. Né? Sabe o que é um coração contrito? Coração dobrado diante de Deus, um coração que se arrepende, um coração que se importa com o outro, que se importa com o que passa no coração do Senhor, né? Que não quer fazer a sua própria vontade, mas que quer fazer aquilo que agrada ao seu Senhor, que agrada ao seu Mestre. Porque nós queremos fazer algumas coisas para o Senhor, mas separar partes da nossa vida que é de nossa responsabilidade. Não, né? Isso não tem nada a ver com Deus. Se a palavra diz que é tudo por Ele e para Ele, tudo que nós fazemos tem a ver com o Senhor. Né? E esse amor deve nos constranger, irmãos. Se você não se constrange com o amor de Deus, alguma coisa está errada. Eu nunca dei um presente para a Giovana. Nunca dei nada para ela. Passou aniversário dela, não dei. Passou final de ano, não dei. Passou na faculdade, eu não dei. Passou, não dei. Aí ela vem e me traz um super presente. Um mega presente. E quando eu falo isso, não é em valor, né? Algo que eu sei que custou para ela. Né? Ou algo que ela fez com as mãos, ou algo caro mesmo, que ela deixou de comprar para si, para me dar. Você ficaria constrangido ou não?
Espero que sim. Né? E não só isso, né? No próximo aniversário, você fala, não, tem que dar alguma coisa para a Giovana. Né? Imagina, olha, ela, né? Não posso. Não é questão de pagar o presente, né? Porque algo assim não tem como você pagar. Né? Ela pode ter me dado um colar que custou R$50, que foi difícil para ela, e eu posso... Amém? Falem amém. Eu posso ter dinheiro para comprar um Jaguar para ela. Falem amém. Né? Mas não vou pagar, irmãos. Não vou pagar. Porque foi um carinho, algo que ela sentiu de dar para mim, e sem interesse nenhum. Não foi, né? A Mel sempre me dá alguma coisa. E foi dessa forma com o Senhor. Simplesmente Deus decidiu te amar. Deus decidiu fazer algo, e não é algo só, né? Fazer algo tão grande por você. Dar o seu próprio filho. Vocês me amam? Agora uma pergunta para vocês. Quem é que daria o filho para mim? Uai, não ouvi nenhum sim. Vi um sim, então vocês me amam sim. Quem daria o filho para mim? Fátima, Carol, até parece, né? Até parece. Então tá, vem aqui, alguém pega a faca ali, que eu vou... A Fá me deu a Carol, então... Não daríamos, irmãos. Mesmo que falasse assim, não, mas a minha vida depende disso, né? Depende de você dar, vou orar muito para você, mas não vou dar meu filho. Mesmo que falasse, não, mas seu filho vai para uma outra cidade, vai ser feliz, né? Enfim, você ia falar, não tem como. Né? Mas Deus fez isso por mim e por você. Ele deu o seu filho. E se isso não nos constrange, o que vai nos constranger? E constranger, como eu disse, né, é você se mover a fazer alguma coisa. Não é assim, ai, que vergonha. Ai, que lindinha, Giovana me deu um presentão. Mas eu não vou gastar dinheiro para dar nada para ela. Né? Isso não é constrangimento. Então, se o amor de Deus não nos constranger, o que vai nos constranger? Se essa graça que nos foi dada de graça não nos constranger, o que vai nos constranger? E ele vai mais além, ele diz assim, no verso 8, que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós mesmos, ou mesmo um anjo do céu que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes, se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Então, sinto muito, querido, se não está na Bíblia, talvez não sinta tanto, se não está na Bíblia, não vai. Entendeu? Então, não adianta você me dizer, não, mas todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Acabou. Não existe vários caminhos. Existe um só caminho, que é Jesus. Ele é o intercessor. Mas a mãe de Jesus, né, ela sofreu, ela morreu, eu peço para ela. Faz sentido. Foi Jesus que morreu por nós. Né? E a própria mãe dele disse, Ele é o meu Senhor. Colocam Maria num patamar de Deus, né? Como se Deus tivesse esposa. Ela foi um vaso usado, abençoado, né? Temente ao Senhor. Mas mulher como nós, ser humano como todos nós. E não adianta você me falar que, se eu fizer uma oração para ela, vai ser a mesma coisa que eu fazer para Jesus, porque a Bíblia não diz isso. Eu não estou menosprezando a sua fé. Eu estou dizendo que a Bíblia fala de forma diferente. E eu não posso querer te agradar de uma forma que fira a palavra de Deus. Eu preciso te dizer a verdade. Eu preciso dizer em que eu creio. Embora nós estejamos vivendo um tempo em que, assim,
é exigido respeito de uma parte, mas a outra não respeita, né? Então, assim, você tem que respeitar o que eu penso, mas eu não quero ouvir o que você pensa. Você tem que engolir o que eu penso. Eu respeito, você pode pensar dessa forma? Pode. Mas, da mesma forma, eu tenho um outro pensamento e meu pensamento é pautado na Bíblia. No que é pautado o seu pensamento? No que o homem diz? Né? No que a tradição diz? Então, a morte de Jesus não precisava ter acontecido. Você está menosprezando a morte do Senhor. Não digamos amém, digamos misericórdia, né? Verso 10, acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Então, aqui ele mostra como é incompatível uma coisa com a outra. Né? A gente buscar agradar as pessoas, quando a palavra de Deus diz algo contrário. Não há como nós nos dobrarmos diante daquilo que o mundo diz, se a palavra diz ao contrário. Ah, mas você vai ser presa se você... Ok. Não, ok, vou ser presa, não é isso. Né? Mas eu não posso abrir mão daquilo que eu creio e daquilo que a palavra de Deus diz. É uma frase muito usada, né, que as pessoas perguntam, onde é que está escrito? A Bíblia diz, Deus ama o pecado, ama o pecador, mas odeia o pecado. Né? Não existe essa frase na Bíblia. Deixa eu falar para você. Já vi muitos pastores falarem, citarem, mas não existe. Né? É um conceito dentro daquilo que se entende. Realmente, Deus te ama, mas Deus não quer que você peque, não quer, né, quer que você se conserte diante dele. Mas não existe essa palavra na Bíblia. Né? Quem aqui é mais velho, lembra que os antigos falavam assim, não, a Bíblia diz, 1000 passará, 2000 não chegará. Né? Pois é, já estamos em 2025, né? Irmãos, eu cresci achando que isso era bíblico. Né? Porque as pessoas enfatizam tanto e falam tanto, né, que você acaba, aí você se converte, está com 40 anos de crente, falando, não, a Bíblia diz. Né? Hoje ninguém mais diz, porque, né, não faz nem sentido. Né? Mas quando estava perto do ano 2000, então, que as coisas estavam feias, olha, a Bíblia diz, né? Por causa do quê? Por causa de falta de conhecimento. Deus tarda, mas não falha. Deus escreve certo, só pérolas, né? Deus escreve certo por linhas tortas, gente. Né? Só se a linha torta foi em nós, né? Que quer dizer o quê, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Quer dizer, as coisas acontecem, mas no final vai dar tudo certo. Não, se você não tem o Senhor, se você não orar, se você não clamar, se você não entregar a Deus, gente, desculpa, nada vai dar certo. Eu fui ver uma casa, vocês sabem, né? Quem não sabe, fica dizer, estou doida para mudar para uma casa, né? Senhor, já falei, caso o Senhor não saiba, né? Já estou falando de púlpito agora. Mas faz desde do meio do ano passado que eu procuro casa e aí não dá certo, não dá certo. Aí eu falei, não, Senhor, se não for... Outro dia eu falei assim, Senhor, se não for a tua vontade, mostra, né? E procurando casa e não dava certo. E achava uma e não dava. Se não for a tua vontade, mostra. Assim. Um dia Deus falou assim, mas mostrar mais o quê, filha? Né? Aí eu parei de procurar, né? Mas quando aparece alguma coisa, né? Às vezes algum contador, algum corretor, né? Manda alguma coisa tal, aparece alguma coisa no e-mail, eu vou olhar, né? Vai que, né? Vai que, se eu não estou procurando, vai que já é o Senhor mostrando, né? E eu fui ver uma casa. Aí, conversamos, uma simpatia mulher, a dona da casa estava lá também, conversamos. E aí a corretora, e na hora de sair, a gente ficou na porta assim, falando, conversando, a gente estava falando de mudança, né? Que eu gosto de mudar. Tal. Ela falou, eu gosto de mudar meus móveis. O Feng Shui diz que, né, não sei o quê, aqui. Aí, né, você não quer ser desagradável, né? Aí você ouve uma frase, né? Né, atravessar assim na hora, ok, Feng Shui, o quê? Né? Feng Shui.
Ai, porque eu pus não sei o que assim, aí não pode ter... Eu não sei, vou falar, mas eu não sei, né? Nem guardo essas besteiras, graças a Deus. Não pode ter os pés virados para a porta, tem que ter não sei o que. Aí ela falou assim, que eu falei assim, me desculpa, você pode pôr um móvel onde você quiser, se Deus não estiver no centro da sua casa, nada vai funcionar. Quando eu já tinha falado, né? Porque, gente, não dá. Não dá, né? Você ouve uma coisa, você respeita, mas... Você tem que falar, porque senão você só fica assim, né? Recebendo, ai, tem que respeitar, tenho que respeitar. Espera aí, né? Eu também vou falar a maneira como eu creio. Aí a dona da casa falou assim, é verdade. É verdade, né? Eu falei assim, você vai ficar mudando os móveis constantemente. Eu falei, tudo isso... Aí eu aproveitei, né? Aí eu criei asa, né? Eu falei, tudo isso é besteira, né? Aí eu tinha comentado com elas, né, que eu já morei em casa grande, casa pequena, né, as várias situações que acontecem na vida da gente. Falei, como eu disse, né, eu morei em várias situações, tive várias situações financeiras e todas elas eu fui feliz, porque o Senhor estava no centro, né? Então o negócio é, então, aí ela ficou pensativa assim, né? Aí eu saí de lá e falei, ai, Senhor, não vai dar. Como é que eu falo? Não vai dar, vou ter que falar, né? Porque, sabe, irmãos, as pessoas preocupadas com... E me desculpe se você que está assistindo, talvez, né, aqui, eu creio que ninguém fica preocupado com isso, né? Mas está assistindo, passando e fala, mas eu faço isso, eu acredito nessa forma, e você tem direito de acreditar. Só que resultado isso está trazendo para a sua vida, né? O que isso tem feito de diferença na sua vida? Nós podemos dizer, não nós aqui dessa igreja, né? Nós que confiamos no Senhor e que colocamos Ele à frente, podemos dizer que nós confiamos e descansamos nele. Né? Quero mudar muito de casa? Quero. Vou falar mais uma vez, Senhor. Vai que, né? Vai que, né? Hoje o dia que ele... quero. Mas... Todos os dias eu falo assim, e até para mim mesma, Senhor, obrigado pela casa que eu tenho. Né? Obrigado, e é gostosinha a minha casa, né? É um apartamento gostosinho, tudo. É que eu queria mais espaço para os meus netos. Eu falo para o Beto, eu queria um lugar para pôr uma rede. Estou doida por uma rede, irmãos. Quase pôr no meio da sala mesmo uma rede. Né? Aí, sabe, mas, irmãos, eu tenho uma casa boa, eu tenho um lar, né? Que é mais importante que uma casa. Eu tenho tanto para agradecer a Deus. Sabe, eu não sou infeliz porque eu não estou conseguindo uma casa. Né? Você não vai me pegar lá murmurando, ai, queria uma casa, não sei o quê. Não. Porque nós sabemos que Deus sabe mais do que a gente. Né? Aí vou contar já, né, já que eu comecei a contar meus pecados. Há algum tempo atrás, logo que eu comecei a procurar, eu achei a casa dos meus sonhos. Pequenininha, mas com um quintalzinho, porque grande também é ruim, né, gente? Aí tem quintal para lavar, aí não tem mais saúde para isso. Né? Mas pequenininha, mas com uma área de churrasqueira no fundo, um quintalzinho gostoso que batia sol, coisa que velho gosta de tomar sol, gente. É ou não é? Os velhos... Gente, né, dá uma vontade de ficar num solzinho, assim, né? Nem tempo eu tenho para ficar no sol, mas dá vontade. Aí, assim, sabe, e tinha assim, eram 3 dormitórios, porque assim, né, a pessoa é só 2, mas agora o marido trabalha em casa, e eu tenho um quarto só cheio de coisa, né, de artesanato. Então, eram quartos pequenos, que dava para fazer essa separação, e onde que eu já tinha mobiliado, né, lógico, depois que eu fui ver, eu já mobilei, e no lugar que tinha uma varanda, que era em cima da garagem, tinha todo como fala? Não é varanda, gente, quando pega tudo assim. Como é que fala? Laje, né? Vamos encher uma laje, tipo assim, era toda como uma laje, assim, cercadinho. E aí eu já falei assim, bom, aqui vai ser escritório, porque meu marido ama olhar o céu, ama, né? Lá no escritório dele, a mesa fica bem no meio do escritório. Porque eu falei, amor, se encostasse a mesa na parede, né, dá para fazer mais... Não, vou ficar olhando para a parede? Ele não gosta, né? Então, tem que ficar assim. Ele tem que ficar olhando para a paisagem, para o céu, para a janela, tem que ter e TV, né? Aí eu falei assim,
tem essa porta-balcão, ele vai poder trabalhar olhando para fora, e já pus já reformei, né, uma cadeira para pôr ali, já tinha planejado tudo, né, já estava tudo assim. Aí, no fim de tarde, dá para ele sair lá, olhar o pôr do sol, como ele gosta. Tal. Mas, e a casa, assim, boa, num preço bom, né, porque é outra questão, que onde eu moro lá... Quantos anos a gente mora lá, Jeff? 3 anos já que você saiu de lá? 4 anos. Não tive aumento de aluguel, irmãos. Né? A proprietária de lá é muito gente boa. Assim. Às vezes, quando ela vai aumentar um pouco por causa do condomínio, ela fala, ai, Mel, desculpe, e me manda, né, o comprovante do condomínio, que o condomínio aumentou R$50. Tal. Então, assim, né, ainda tem essa bênção. Né? Então, a gente fica com receio, porque às vezes você pega uns proprietários que é difícil. E aí, um preço bom, próximo do que a gente paga hoje, só que o portão não era automático. Né? E meu marido falou, não, mudar em casa, né, sem portão automático é complicado nos dias de hoje. Né? Chegar tarde, chegar da vigília, descer do carro, abrir portão. Né? E era um portãozão pesado, tudo. Aí a gente até ofereceu para a proprietária de dividir, né, de trocarmos o portão e dividir. Aí ela falou que não, que a gente podia ficar à vontade de trocar o portão. Obrigada, né? Liga para mim o ventilador, por favor. É muito pesado, né, para a gente pagar sozinho uma coisa que a gente não vai levar quando mudar de lá. Mas todo dia eu passava em frente à casa. Quem sabe ela mudou de ideia? Será que alugou? Será que... Todo dia. Né? E toda vez que eu falo assim, então, mas aquela casa, amor, ele fala, você não vai esquecer aquela casa. Porque eu não vi mais uma casa assim, obrigada, gostosinha assim, né? Naquele patamar. Agora, aí você para e pensa, poxa, Deus não sabia, era um preço que dava para a gente pagar, era um lugar que eu gostei tanto, por que Deus não me deu? Por quê? Né? Não sei. Pode ser simplesmente que, talvez o proprietário fosse daqui um ano querer aumentar muito, talvez eu fosse assaltada, talvez não fosse acontecer nada, talvez Deus falou simplesmente, não é para você. Né? E aí, a gente vai fazer igual criança birrenta, né? Mas eu queria... Eu só falo, Senhor, eu gostei daquela, se tiver uma parecida que o Senhor quiser. Né? Mas a gente descansa no Senhor, porque sabe que Ele sabe o melhor. Por mais que o nosso coração se incline, né, a gente fala, poxa, mas aquela... Né, a gente queria uma explicação. Né? A gente queria que Deus falasse, não, filho, eu vou te explicar. Mas o Deus da nossa relação é Ele. Né? O problema das pessoas de hoje é que não se sabe quem é o Deus. Se é a pessoa ou se é Deus. Né? Porque as pessoas dão ordem para Deus. Eu determino que vai ser assim, né? Eu determino que vai ser assado. Mas quem é o Deus da sua relação com Deus? Você ou Ele? Né? Nós, como pais, sabemos que, principalmente quando as crianças são pequenas, a gente não dá muita explicação. É assim porque é assim. Né? Não, você não vai assistir isso, porque não vai falar, não, filha, que isso passa umas coisas de adulto, porque adulto faz assim, assim. Você vai falar isso para a criança? Não, filho, não vai assistir, porque não. Acabou. Né? E não tem que dar explicação. Então, nós precisamos entender que com o Senhor também é assim. E é esse relacionamento que nós queremos ver com Ele. É isso que é bom, irmãos. Fala a verdade, agora que você é pai, que é adulto, você não pensa, como minha vida era boa, eu era feliz e não sabia? Né? Sim, viu? Né? Por quê? Né? Não tinha problema de pensar em boleto, né? Não tinha que pensar em aluguel, não tinha que pensar em nada disso. Né? Se simplesmente, quem foi que... o pastor não está aqui, não lembro quem foi. Foi você que falou? Alguém me falou, irmão, eu não sei nem o que é, né? Alguém me falou alguma coisa assim, de uma pessoa que... O que foi mesmo que falou, né? Tipo, alguém me falou uma coisa que eu não lembro o que é. Mas alguma coisa nesse sentido, sabe? Que a pessoa falou assim, mas custa isso? Foi você mesmo, com a Valen, né? Que ela
estava com um dinheirinho e falou, não, pai, deixa que eu faço, deixa que eu compro. Né? E foi comprar e falou assim, mas já acabou o dinheiro? Tipo, né? Ele falou, mas ainda tem que comprar tal coisa. Ela falou, não, é caro assim, pai, né? Era R$100 que ela tinha. Para ela, gente, para uma criança, R$100, né, acha que compra o mundo. Quando dou um monte de moeda para a Lili, ela fala, estou rica! Judiação. Né? Porque é assim, né? A gente vive, a gente não sabe o custo das coisas. Né? Simplesmente, os pais, muitas vezes, com sacrifício, vão suprindo as nossas necessidades, não deixam faltar as coisas, e até o supérfluo, muitas vezes. Né? Aí, quando a gente cresce, a gente descobre que, na verdade, eu não sou tão forte como eu pensava. Né? Não é bem assim. E nós passamos a ter que saber o preço das coisas, saber calcular, né, saber economizar, para conseguir cumprir aquilo que nós queremos, ou até o que nós precisamos. Né? Então, é tão bom, irmãos, é tão bom ser filho de Deus e saber que Ele cuida de todas as coisas, que é Ele quem se responsabiliza de todas as coisas. Né? Que eu preciso, sim, me preocupar no sentido de, vou planejar, amanhã vou trabalhar, vou arrumar esse emprego, mas é Ele quem abre as portas. É Ele quem fecha as portas. É Ele quem traz dinheiro voando. Muitas vezes, né, dona Romilson? Porque Ele supre as necessidades. Vocês que estão há mais tempo aqui, lembrem de uma época que eu falei que cada vez que eu abria uma bolsa, eu achava um dinheiro. O Beto começou a comprar bolsa para mim. Ele falava, irmãos, comprem bolsa para suas esposas. Agora eu comecei a fazer bolsa, o dinheiro só vem se eu vendo. Né? Mas a gente estava sem dinheiro, então aí eu abri uma bolsa, trocar de bolsa, aí achava R$50. Aí achava R$100. Aí achava, sabe, suprimento de Deus. Agora, irmãos, deixa eu falar, antes de encerrar, dar mais um exemplo. Outro dia eu vi um testemunho, né, que não é testemunho, é testemunho, de um pastor dizendo que ele, não vou lembrar exatamente, tá? Vou falar mais ou menos a história, mas ele devia para o banco lá 80 mil, e aí depositaram na conta dele 100 mil. E aí o banco depois foi falar para ele que tinha sido engano. E ele falou assim, problema de vocês. Foi provisão de Deus. É testemunho mesmo. Foi provisão de Deus. E não, irmãos, e foi uma bênção tão grande que o banco, não, mas a gente precisa, não sei o quê, foi negociando de 100 mil, eu paguei 2 mil, R$300. Ainda foi um valor bem baixo que ele falou. Peguei R$300 para não ficar, né, para negociar, tal. Gente, não é dessa forma. Né? Isso é um mau testemunho. Você ou então, né, como antigamente falava, tomara, eu queria tanto achar um dinheiro no chão. Né? E fala assim, né, você está torcendo para que alguém perca dinheiro, né? Né? Porque alguém vai perder o dinheiro, aí o outro passa ali, cai o dinheiro, você fala assim, achado não é roubado. Né? Então, a provisão de Deus vem de uma maneira lícita, né? E de uma maneira sobrenatural que você pode testemunhar. Que você não corre o risco de ser preso como caloteiro, né? Que ninguém vai falar mal daquela sua atitude, porque foi provisão de Deus. E tudo isso é o quê? Graça. Amém? Então, nós não podemos acreditar na graça só quando nos convém, ou só da maneira que nos convém. Né? A graça é sobre a minha, sobre a sua vida. E a graça também te faz agir com graça. Então, o Senhor agiu com graça comigo, mas se meu irmão pisar no meu pé, aí é uma desgraça. Né? Aí já não. Foi de propósito. Né? Então, nós precisamos aprender a viver debaixo da graça e agir com graça, com responsabilidade nessa palavra que o Senhor nos deixa. E, para isso, Ele deixou servos, né, que escreveram, que testemunharam e que nos orientam a agir da maneira que o Senhor tem para nós, para nossas vidas. E se nós vivermos debaixo dessa palavra,
né, dessa lei, não como lei judaica, né, da lei de Deus, nós seremos felizes. Nós teremos tudo que nós queremos? Não. Né? Nós não passaremos necessidades ou enfermidades? Não, não é isso. Mas é que o nosso coração estará satisfeito e cheio do Senhor. E se há um coração cheio do Senhor, há alegria. Né? Nós podemos passar por momentos de tristeza, mas nós somos pessoas felizes e alegres, porque o Senhor é o Rei do nosso coração e é aquele que reina em nossa vida. Amém? Aí nós passamos por cirurgia, nós passamos por o que for necessário, né? Mas nós passamos confiando que o Senhor está à frente de todas as coisas e que é Ele quem guarda. Né? Essa semana a Esté fez a cirurgia lá e o combinado, né, Jeff, era ser liberado no mesmo dia, né? E aí você não é liberado e vai ficando agoniado, né? Ainda nós deixamos ela lá na UTI, né? Vou falar, hein, Esté? Estava bêbada, gente. Eu falei, o Jeff não deixou tirar foto dela, né? Ela abriu o olho assim, ela falou assim, vocês são real, né? Isso é real? E fechou o olho de novo, né? E a gente rindo dela. Aí a gente teve que ir embora e eu falei, é ruim, né? Porque a pessoa vai acordar sem a gente estar lá, tudo assim. Mas, irmãos, se a gente não descansar em Deus, como será? Né? Como será? A gente pensar, precisa ir para uma cirurgia para acontecer alguma coisa? Não, não precisa. Né? E aí ela lá preocupada com a Bia, né? Ficar em casa. Ficou super bem. Né? Ficou até agarrada com a Zane, né? A Zane está toda feliz, porque ficou... Quer dizer, né? Às vezes a gente acha que tudo depende da gente. Né? Como a gente está acostumado a fazer as coisas, tudo depende de mim. Sem mim não vai funcionar. Né? Mas nós precisamos descansar e saber que é Deus quem faz com que todas as coisas funcionem em nossas vidas, nas nossas famílias. Né? Isso nos traz um refrigério, irmãos, tão grande. Né? Você saber que é Deus quem vai cuidar, que você vai a sua parte, mas é Deus quem vai cuidar, isso tira de nós toda a ansiedade, tira de nós toda essa depressão, sabe? Ai, não consigo. Não. É Deus, é Deus. Né? Sejamos felizes em Deus, descansemos em Deus, estejamos inseridos no reino de Deus. Né? Porque é um reino onde nada falta. Onde a graça é soberana sobre as nossas vidas. Amém? Coloque-se de pé. Glória a Deus. As palmas louvam ao Senhor. Como é bom te servir, Senhor. Nós engrandecemos o Teu nome, Senhor. Glorificamos o Teu nome. E... como eu disse no começo do ano, Senhor, a palavra que vai nos dirigir esse ano é gratidão, Senhor. Mas não é uma gratidão de lábios apenas, como muitas vezes está em moda, Senhor, dizer gratidão. É uma gratidão realmente que demonstra em suas atitudes, no dia a dia, Senhor, como somos gratos por esse amor, como somos gratos por essa graça que nos cobre, por esse novo e vivo caminho que o Senhor abriu ao encontro de Deus. É só através do Senhor Jesus que nós nos achegamos a Ele. E quando nós estamos assim, pertinho de Deus, tão juntos, que podemos sentir o seu perfume, podemos sentir o teu respirar. Senhor, há descanso em nossos corações. Há descanso embaixo da sua graça. Há descanso, Senhor, da fadiga. Há descanso, Senhor, das preocupações, da correria, até mesmo, Senhor, da má notícia. Porque o Senhor vai à frente de todas as coisas e é o Senhor quem nos guarda, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Dá-nos um coração realmente contrito na Tua presença e grato por tudo que o Senhor é para nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada
cada vez mais diminuindo. Porque importa que ele cresça. Eu não sou digno de desatar a sua sandália, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Declare que o seu prazer está nele. A minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Jesus. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Aleluia. Você sabe que você é a recompensa do Senhor? Quando essa música, outro dia eu ouvia o autor dessa música falando sobre ela, e ele dizia, às vezes eu vejo a igreja cantando, e quando diz, por ele, e ele trará a sua recompensa, a igreja vibra, achando que é a recompensa da igreja, mas não é sobre isso, ele dizia. Ele vai trazer a sua recompensa, a recompensa do seu trabalho, a recompensa do seu sacrifício. E nós somos essa recompensa. A nossa fidelidade é a recompensa do Senhor. Você já pensou nisso? Que você é um presente para Deus? Ah, que Deus maravilhoso, que considera-nos como um presente tão valioso, tão precioso. É Ele, é nele, é por Ele, é para Ele. É para isso que nós vivemos. É para isso que Ele derramou a sua graça, para que nós tivéssemos esse caminho aberto até o Senhor. Eu peço que enquanto nós cantemos, os ministros preparem a ceia, e você se sirva da ceia, lembrando disso. É por Ele, é nele que eu vou gastar, não é nas minhas preocupações,
Não é naquilo que o mundo me oferece. Eu quero gastar a minha vida com o Senhor. Eu quero gastar a minha vida servindo ao Senhor, como servo. Aleluia.